Quando este pobre garoto começou a mexer com motores, ninguém poderia imaginar que um dia ele criaria alguns dos carros mais caros do mundo. Este é Frederick Henry Royce, nascido em 1863 em Wilton, na Inglaterra. Henry era o mais jovem de 5 filhos. Seus pais, James e Mary, administravam um moinho de flores. James seguiu os passos de seu pai, mas lhe faltavam habilidades comerciais. Os lucros eram escassos e, por muitos anos, a família Royce viveu na pobreza. As coisas pioraram e, em 1867, eles tiveram que pedir falência. Esperando construir uma vida melhor para si mesmos, a família mudou-se para Londres. Nessa época, o pequeno Henry, com 4 anos, já tinha seu primeiro emprego: espantar pássaros em uma fazenda local, recebendo 6 pences por semana. Então, em 1872, o desastre aconteceu novamente, o pai de Henry faleceu. Agora, todas as crianças tiveram que contribuir para o sustento da família, incluindo Henry, de 9 anos, que começou a vender jornais e entregar telegramas. Os primeiros anos de pobreza de Henry tiveram um efeito profundo sobre ele, e aos 15 anos, ele havia concluído apenas 1 ano de escola. Como um jovem adolescente, ele começou um aprendizado nas oficinas da Great Northern Railway. Sua tia ofereceu algum apoio financeiro, e apesar de não ter tido uma educação formal, Henry aproveitou todas as oportunidades para se educar, estudando álgebra, francês e engenharia elétrica em seu tempo livre. No entanto, após 3 anos, ele foi forçado a desistir por falta de dinheiro. Depois de abandonar seu aprendizado, Henry trabalhou brevemente em uma empresa de fabricação de ferramentas em Leeds e depois para a empresa de luz e energia elétrica em Londres. Em 1882, ele se mudou mais uma vez, desta vez para Liverpool, onde continuou a trabalhar para a empresa de luz e energia elétrica. Sua verdadeira ambição era tornar a engenharia sua profissão em tempo integral. Assim, aos 22 anos, ele iniciou um negócio com seu amigo engenheiro, Ernest Claremont. Eles o chamaram de F.H. Royce & Company e nos próximos anos, trabalharam incansavelmente para fabricar componentes elétricos, como campainhas e dínamos. A empresa continuou a expandir e em 1894 eles já estavam fabricando guindastes elétricos também, mas o interesse de Henry começou a levá-lo para outro lugar: carros motorizados. Embora Henry Royce desempenhe um papel vital na história da Rolls-Royce, o nome da marca sugere que também há outra pessoa que não devemos esquecer, e essa pessoa é Charles Stuart Rolls, nascido em 1877 na próspera Berkeley Square, em Londres. Charles Rolls era o filho mais novo do Lord e da Lady Langata. Tendo desenvolvido uma paixão pela engenharia desde muito cedo, ele prosseguiu com os estudos em engenharia mecânica no Trinity College, em Cambridge. Charles sabia como se destacar. Tendo adquirido a reputação de mexer em motores, ele ganhou o apelido de Dirty Rolls. Durante seus estudos, ele foi o primeiro estudante a possuir um carro motorizado, após ter viajado para Paris para comprar um Peugeot Félix, quando tinha 18 anos. Na época, isso era extremamente incomum, já que a maioria das pessoas nem mesmo tinha ouvido falar de carros ainda. Após se formar em 1898, Charles começou a trabalhar em um iate a vapor e depois na London and North Western Railway. No entanto, ele estava mais interessado em pioneirismo automotivo e vendas, e com apoio financeiro de seu pai, ele abriu uma das primeiras concessionárias de carros na Grã-Bretanha em 1903. Ele nomeou a empresa de C.S. Rolls & Co., e nos próximos anos, dedicou-se à importação e venda de carros Peugeot e Minerva. Os negócios estavam prosperando, e Charles usou o dinheiro para financiar suas atividades esportivas. Além de ser um ávido motorista, pioneiro e piloto de corrida, ele também era um entusiasta da aviação. E como você pode imaginar, ambos esses hobbies não são baratos. Infelizmente, porém, a paixão vitalícia de Charles acabaria custando mais do que apenas seu dinheiro. Enquanto administrava sua empresa, F.H. Royce & Company, Henry ficava cada vez mais interessado em carros motorizados. Em 1901, ele decidiu melhorar um carro DeCalville de segunda mão com 2 cilindros que havia comprado, mas ele queria mais. Então decidiu construir seu próprio carro. Henry tinha um desejo instintivo de perfeição, e ao encontrar falhas na construção do DeCalville, ele jurou fazer melhor. No final de 1903, ele projetou e construiu seu primeiro motor a gasolina e no ano seguinte, dirigiu seu primeiro carro motorizado Royce de 10 cavalos até a cidade. Já se passaram 2 décadas desde que Henry fundou a empresa, seu primeiro carro foi um sucesso, então ele partiu para criar outro e outro. Dos 3 carros que ele construiu, ele deu um para seu sócio de negócios, Ernest Claremont, e vendeu o outro para um dos acionistas, Henry Edmonds.
E foi esse Henry Edmonds que acabaria organizando o encontro entre Rose e Royce. Henry Edmonds era acionista da empresa de Royce e amigo de Rose. Depois de ter comprado um dos carros de Royce, ele começou a se gabar para Rose sobre isso. Na época, Rose estava frustrado por só conseguir vender importados estrangeiros em sua empresa, então Edmonds organizou um encontro. Pouco sabia Edmonds que aquele encontro mudaria o futuro dos automóveis para sempre. Enquanto Rose sempre preferiu carros de 3 e 4 cilindros, o veículo de 2 cilindros de Royce causou uma grande impressão nele. Em questão de minutos ao vê-lo, ele sabia que havia encontrado o que estava procurando. Ele pegou o carro para dar uma volta e concordou imediatamente em vender tantos carros quantos Royce pudesse construir. Os dois homens formavam uma dupla em comum. Não apenas havia uma grande diferença de idade, mas também uma lacuna educacional de classe. Royce tinha 41 anos, enquanto Rose tinha apenas 26. O jovem Rose havia desfrutado de uma educação refinada no prestigioso Trinity College, enquanto as habilidades de Royce eram em grande parte autodidatas. E enquanto Rose passou seus anos adultos correndo em seus carros luxuosos, Royce trabalhou duro para se sustentar. Seriam eles capazes de se entender? Embora Henry Royce e Charles Rose fossem pessoas muito diferentes, também formavam uma grande dupla, e o enorme sucesso com os carros levou à criação da empresa Rolls-Royce em 1906. Em seguida veio o lançamento do Silver Ghost de 6 cilindros, que em um ano foi aclamado como o melhor carro do mundo. Impressionante, mas por isso eles também tinham que agradecer ao parceiro de Charles. Criar uma marca requer visão, então, enquanto Henry e Charles estavam ocupados construindo e vendendo carros, foi o parceiro de Charles, Claude Johnson, quem assumiu o papel de diretor administrativo. Ele sabia que era vital expandir a reputação da empresa com sua genialidade em publicidade. Ele orquestrou uma série de truques para promover a tranquilidade e a confiabilidade dos carros Rolls-Royce. Um de seus primeiros anúncios para o motor de 40 a 50 cavalos de potência promovia-o como Rolls-Royce de 6 cilindros, não um dos melhores, mas o melhor carro do mundo. Com esse anúncio, Claude introduziu a frase que seria sempre associada a Rolls-Royce. Foi incrivelmente eficaz, demonstrando o desempenho superior da Rolls-Royce e criando uma demanda global por sua engenharia de classe mundial. Claude foi tão fundamental para o sucesso da empresa que ficou conhecido como o hífen em Rolls-Royce. É claro que apenas o marketing não leva muito longe, e tanto Henry quanto Charles se dedicaram a entregar a melhor qualidade possível. Mas foi especialmente Henry quem tinha um talento para se esforçar ao máximo quando se tratava de trabalho. Henry era conhecido como um trabalhador árduo que nunca se alimentava corretamente. Infelizmente, esses hábitos afetaram severamente sua saúde, mas surpreendentemente ele acabou sobrevivendo a seu parceiro de negócios, Charles, por algumas décadas. Ao longo dos anos, o interesse em aviação do destemido Charles continuou crescendo. Ele até tentou persuadir Henry a desenvolver um projeto de motor aéreo, mas Henry se recusou a continuar vivendo seus sonhos de aviação. Charles comprou um avião Wright Flyer, com o qual fez mais de 200 voos. Em 1910, ele se tornou a primeira pessoa a realizar um voo duplo sem paradas através do Canal da Mancha. Mas apenas um mês depois, tudo mudou. Durante uma exibição de voo em Bournemouth, Charles morreu em um acidente aéreo. Ele tinha apenas 32 anos e se tornou o primeiro britânico a morrer em um acidente de avião. Sua morte prematura marcou o fim da parceria Rolls-Royce, que durou pouco. Agora, Henry teria que continuar o legado por conta própria. Henry tinha uma ética de trabalho inata, e seus designs inovadores estabeleceram a reputação da Rolls-Royce pela engenharia e qualidade superiores. Ele persuadia intransigentemente seu princípio básico de estabelecer o melhor design com os melhores materiais e os mais altos níveis de artesanato. Para colocar em suas próprias palavras, busque a perfeição em tudo que faz, pegue o melhor que existe e o torne melhor. Quando não existir, projete. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa expandiu-se para a fabricação de algo que Charles havia solicitado antes, motores aéreos. E nas décadas seguintes, a empresa teve um desempenho excelente. Infelizmente, Henry continuou lutando com sua saúde e em 1993, sucumbiu a problemas no trato digestivo. Sua morte foi causada por seus primeiros anos de má nutrição e uma vida inteira de excesso de trabalho. Ele passou a maior parte dos últimos anos de sua vida como um semi-inválido, mas isso não o impediu de trabalhar.
Seu entusiasmo inabalável e dedicação à engenharia prevaleceram, e ele continuou a trabalhar até o último momento. Literalmente, seu último esboço foi feito em seu leito de morte, poucas horas antes de falecer. Ele tinha 70 anos. A Rolls-Royce permanece um nome famoso na engenharia. Um Rolls-Royce é um dos carros de luxo mais bem-sucedidos que o dinheiro pode comprar, e com mais de 130 concessionárias espalhadas por 40 países. A marca é conhecida além da Grã-Bretanha. Atualmente a Rolls-Royce é de propriedade da BMW, e a marca ainda é conhecida principalmente por produzir alguns dos carros mais caros do mundo, como Rolls-Royce Cullinan, Ghost, Phantom, Wright e Dawn. Thorsten Miller-Otvus é o CEO desde 2010, e seu reinado tem se mostrado essencial para o sucesso da empresa. Mas é a visão de Sir Henry Royce e Sir Charles Rouse que verdadeiramente tornaram a Rolls-Royce o que ela é hoje, um símbolo de riqueza pura e inalterada. Algo me diz que os dois homens ficariam orgulhosos. Você já tinha ouvido falar das muitas pessoas envolvidas na história da Rolls-Royce? O que você gostaria de adicionar à história? Compartilhe nos comentários, e se você gostou deste vídeo, dê uma olhada em nosso canal para mais vídeos inspiradores sobre negócios.